tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, vamos começar nosso capítulo 8 de ciências? Vamos, querida professora, vamos começar o nosso capítulo de ciências. Então, hoje nós vamos lá da página 348 até a página 354. Então, olha só, no último capítulo a gente terminou falando de classificação de animais. Então, a gente falou dos anfíbios, dos répteis, dos mamíferos. E agora, no capítulo 8, nós vamos começar a falar de uma forma diferente. Nós vamos abordar um outro assunto, mas que lá na frente eu vou amarrar para você todo o sentido. Como assim amarrar, Pro? Eu vou te mostrar que uma coisa está ligada à outra. Então, no capítulo 8, nós vamos falar de solo. Solo é o chão onde a gente pisa. Ah, então aqui da minha casa onde eu estou pisando é um tipo de solo? É também. Só que os tipos de solo que nós vamos trabalhar agora estão mais voltados porque a gente está trabalhando na história, em geografia, né? Se você observar aqui nas imagens, você vai ver que está mais relacionado à agricultura, à plantação, né? Então, se eu pedir para você observar o que a Nina e o Luquinha estão plantando aqui, são algumas espécies de vegetais. Ah, será que todo o solo dá para plantar vegetais, legumes, verduras, tudo que a gente precisa para viver? Então, é por isso que a gente vai começar a explorar isso agora. Então, lá, o que eu preciso que vocês entendam para mim agora? Como que o solo ele é formado? Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para a gente poder entender e avançar no nosso livro. O nosso planeta, ele está em formação constante, ou seja, isso demora anos. E para formar o nosso solo, que é o chão, do jeito que ele é um processo de bilhões e bilhões de anos, mas que precisa principalmente de rochas, precisa dos minerais, que é aquele que a gente tira lá no extrativismo, que a gente até usou o exemplo dos 7 anões, né, indo na caverna extrair, precisa de restos de animaizinhos, de formigas, de fungos, de bactérias, de sol, de vento, de chuva, e vai nesse processo por anos e anos, para sendo formado como ele é, tá? Mas já era sempre assim? Não. Precisa de tudo isso que eu fui falando para poder ir se formando, tornando a característica de como ele é hoje. Ok? Por que a gente vai falar tudo isso, professora? Porque, olha lá, observa aqui o desenho. A Beca está segurando lá uma plantinha, a amiga foi ajudar com o regador, ela observa ao redor aqui, né? Dá pra gente entender que tem um asfalto, uma calçada e nada de verde. Aí ela fala assim, poxa, nem um pedacinho de terra. Aí vem pra gente aqui, que a Beca queria muito plantar uma mudinha que ganhou do avô. E a Duda veio preparada para fazer isso com a amiga dela, para ajudar, né? Mas elas não encontraram nenhum pedaço de terra. Aí minha pergunta é, será que dá para plantar alguma mudinha sem terra? Será que ela sobrevive sem plantarmos, se a gente plantar lá na areia da praia? Então eu vou perguntar, será que na areia da praia dá pra gente plantar uma mudinha? Ah, não, não dá, né? Porque ela tem muito calor, não tá protegido, as pessoas podem destruir. Será que dá pra eu construir uma casa com a areia da praia? Não, mas tá de graça, eu posso ir lá pegar, né? Não, porque tem que misturar o cimento. Não, tudo bem, eu pego a areia da praia e misturo com o cimento. Pra construir várias casas, é difícil plantar várias coisas. Não dá. Por quê? Não dá, não pode nem construir casas, nem dá para plantar nada. Por quê? A areia da praia, ela tem muito sal, né? Ela é pobre em nutrientes, o nutriente que dá força para a plantinha, que serve para agregar junto com o cimento, para a construção da casa. Então, não dá, né? Então, não seria ideal, né? Então, não dá, não sobreviveria uma plantinha ali na areia da praia. Por isso que é muito difícil a gente achar. Às vezes a gente acha alguns raminhos, mas elas normalmente estão vindo de outro lugar, não do fundo da areia mesmo. E aí vem a primeira pergunta que você vai responder lá para mim no formulário. Como que você resolveria esse problema? Que dica que você poderia dar para a Beca e para a Nina? Só eu quero uma resposta mais completa, né? Não quero assim, plante num vaso, plante não sei não. Mais completo, pensando que a gente já estudou que existem as plantas aéreas, né? As plantas aquáticas, o que ela poderia fazer, tá? Aqui na próxima página, ele vai fazer lá do Você Já Viu, que lá no segundo ano a gente viu as adaptações. Quem era meu aluno no segundo ano, a gente até fez a plantação, né? A gente fez no copinho de plástico com a terra. Só que não vingou muito, porque a gente sabe que as plantas, elas precisam, além da água, do ser regado, de sol. A nossa fonte de iluminação não era tão boa, mas a gente fez a experiência do sol.
Nesse investigando, a gente não vai fazer. Por quê? Seria uma análise da escola, seria uma análise do bairro sobre quantidades de terra. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso em virtude do coronavírus, né? Então a gente avança. E aí, então, aqui ele vai explicar para a gente, ó, falando que o solo é formado a partir de transformações das rochas, que neles nós encontramos os minerais, a gente encontra a água, lembra? Chuva, o ar, vento, os micro-organismos, que são partículas tão pequenas que a gente não enxerga a olho nu, precisa do microscópio. Pequenos animais, aqueles bem nojentinhos, igual aparece no Rei Leão, por exemplo, quando o Timão e o Pumba vão comer. Resto de plantas e animais. Então, assim que o nosso solo ele é formado, e é assim que dá força para ele ter nutrientes, é assim que dá característica para ele ser como é que ele é. Para a gente poder plantar, para nossas plantações vigorarem, terem forças, né, para poder se criar ali. E aí vem a pergunta número 2, que pede assim, falando assim, que esse solo, com toda essa formação aqui, ela é muito importante para a manutenção da vida. O que é a manutenção da vida? Para a gente viver, para o planeta continuar existindo e para nós, né? Afinal de contas, a gente precisa do solo para criar animal, a gente precisa do solo para agricultura, né? Então, conservar esse solo é muito importante. E aí vem a pergunta: você sabe dizer por que essa manutenção, o solo assim, é importante para o planeta? Então, ele pede para você observar essas 3 imagens para elaborar a sua resposta. Então, aqui, ó, tem vários alimentos que a gente já, né, colheu. Tem aqui morangos, tem aqui o pão que nós fizemos, tem aqui algumas castanhas, aqui tem uma bananeira, aqui tem a batata. Então, tudo isso, mesmo os que já vêm prontos e mesmo os que estão aqui nas árvores ainda, eles foram, né, plantados. Então, precisou de um solo. A gente precisa desse alimento. Sem alimento, a gente não sobrevive. Então, eu quero saber para você, por que o solo, ele é indispensável, ou seja, ele é importantíssimo para a vida do planeta e a nossa? Então, você vai responder aqui para mim, tem lá o formulário, e não esqueça de mencionar as imagens. Ah, ele é importante por causa dos alimentos e blá, blá, blá. Completa, quero uma resposta completa, tá? Aí lá na próxima página, ele vai falar que do solo, é desse solo que a gente cultiva esses alimentos, que é a grande parte das plantas que a gente consome, né? Só que tem várias coisas que podem mudar o solo. Pode ser o vento, pode ser a chuva, que são os elementos da natureza. Temperatura, os seres vivos, os animais. Mas nós, seres humanos, também podemos. A gente produz aquelas queimadas, né? Queimadas é quando intencionalmente a gente põe fogo para deixar o terreno limpo. Ah, tô plantando um monte de verdura aqui, mas agora eu quero deixar tudo limpo porque eu quero criar grado. Bota o fogo ali. Às vezes acontece de sair um pouquinho fora do controle, como está acontecendo, né, lá no Mato Grosso do Sul. Às vezes, como já aconteceu também, devido às altas temperaturas, essas queimadas acontecem sozinhas, elas não são provocadas, né? E aí a gente tenta conter. Mas na maioria das vezes é o próprio ser humano que provoca. E isso altera o solo, ou seja, ele fica todo queimadinho. A gente usa produto químico para poder mudar o caminho dos rios, né? Faz o desvio, constrói em volta. Então, tudo isso a gente está transformando o solo. Mas se a gente pensar lá em geografia, a gente está deixando a paisagem humanizada, lembra? Então, ó, pode ser por causas naturais ou pode ser pela ação do homem, esse solo ele está sofrendo desgaste. Então, pensa que assim, ele está aqui paradinho, a gente está mexendo aqui em cima. Começa a incomodar lá embaixo. Eu sei que o solo ele não tem uma vida nem uma mão, mas você pensa como se ele estivesse cutucando lá dentro e falando assim, ó, você tá me machucando, tá me machucando, tá me machucando. Aí começa a incomodar e ele quer se renovar. E ele tenta mudar de lugar, ele tenta se transportar. Quando ele faz isso, a gente chama isso de erosão. Ah, Pro, isso pode parecer com um vulcão? Não. Vulcão é outra coisa. A erosão é quando o solo ele quer mudar de lugar. Então, lembra, eu não falei que é formado por rochas? Então, essas rochas, elas quebram, né? Elas se dissolvem, elas caem, que é como tem na fotografia aqui, né? Então, a principal característica disso, além de acontecer a erosão, é que esse solo ele perde os nutrientes. Não adianta eu querer vir aqui plantar alguma coisa, querer construir alguma coisa, porque ficou ruim, ele ficou pobre. Ah, é pobre de dinheiro? Não, é pobre de nutrientes. A gente quer plantar e ele não fica tão bom, ele não é saudável. Posso colocar qualquer coisa lá que não vai dar certo,
tá? Então, por que essas erosões acontecem, na maior parte? Por conta de desmatamento. A gente tira, machucando o solo, que a gente tira as raízes, a gente constrói casas em lugares inadequados, então a gente está fazendo mal para o solo, né? Então, acontece a erosão. E aí, o que ele pede aqui para você? Observar essa imagem. E quando ele pergunta, o que você observa na imagem a seguir? Para observar a erosão, as rochas caindo, bloqueando a estrada, né? Porque que quando bloqueia a estrada, prejudica o fluxo, pode causar acidente e tudo mais, certo? E aí, na nossa última página aqui, fala do eu e o mundo. Como a gente terminou ali falando da construção em locais inapropriados, é bem o que tá aqui, ó. Tá falando pra gente, ó. Morro ocupado por moradias no Rio de Janeiro. Então, o morro, ele tem algumas características próprias. Ele tem um solo mais escorregadio, pode sofrer deslizamentos, desmoronamentos. Normalmente, o que segura os morros são justamente ter bastante floresta. As raízes das árvores, elas têm que fincar no chão para poder deixar a árvore firme, e com isso ela segura o barro. Então, quando chove muito por vários dias e vai encharcar, ou seja, deixar muito molhado aquele terreno, aquele solo, as raízes estão lá segurando. Mas aí eu penso assim, poxa, tá vazio aqui, eu não tenho condições de comprar um terreno, uma casa, eu vou destruir aqui, desmatar um lugarzinho e construir uma casa. Ok, eu sozinha no meio do mato. Só que aí chega um, chega outro, chega um, chega outro. De repente, aquela área que ainda é um morro, que tinha várias árvores que ajudavam a segurar o solo, não tem mais nada. Só construções. Não tem mais nada para segurar aquele solo. E aí chove. Chega uma hora que o solo não aguenta mais. Ele vai desmoronar, ele vai deslizar. Quando isso acontece, infelizmente, as construções, por maior que elas sejam pesadas, com tudo que tem dentro, inclusive as pessoas, elas vão cair, né? Então, vidas são perdidas, as casas, as coisas que as pessoas têm dentro. Um grande acidente dessa proporção já aconteceu na vida real. Por isso que normalmente é tão perigoso a gente construir nesses lugares, né? Porque quando o solo está sendo agredido, ele vai sofrer a erosão. Então tá chovendo muito, tá encharcado. Ele vai fazer o quê? Tentar sair, tentar mudar. É onde acontece o deslizamento. Esse é um problema muito sério e é muito perigoso para essas pessoas que moram aí. Quando tem previsão de chuva, quando está chovendo muito, o que a gente chama de defesa civil, que é como se fosse uma polícia, pede para as pessoas saírem dali, né? E procurar um outro lugar para se proteger, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos as vidas são poupadas. Mas às vezes é a casa das pessoas, elas nem sempre terão outro lugar para ir. Então elas acabam se arriscando, né? Então esse risco ele ainda fica pior em dias de chuva, certo? E aí vem a pergunta número 1 para você responder lá no formulário para mim. Você conhece algum lugar assim? Sim, eu conheço. Fica em tal lugar, tá? Aqui ele pede para você conversar com seus colegas, mas não precisa conversar. Eu só quero saber o que você acha que poderia ser feito para resolver esse problema. Tá ok? Eu acho que poderia se pensar em melhor moradia, poderia, né? O que pode fazer para resolver, certo? Então, isso, por enquanto, é nosso início de módulo. Na semana que vem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Não deixe de fazer a leitura e interpretação de todos os textos. Se ficar com dúvida, me procura. Presta atenção na hora dos envios das atividades para a Pro, principalmente aqueles em que eu peço para você ver a avaliação, ok? Para a gente não se perder ali no campinho de nota, para não se perder na hora do envio, certo? Dúvidas a gente vai se falando, eu vou avisando vocês. Estuda, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.